Olá, tudo bem com você? Como prometido no primeiro vídeo que a gente fez, que eu fiz na semana passada, a gente conversou e eu disse que uma vez por semana a gente iria conversar um pouquinho sobre alguns assuntos e aí eu tô aqui de volta, né? Se você não viu o meu vídeo, o meu primeiro vídeo, que foi na verdade muito rápido e uma chamada, é só uma chamada para que você possa todas as semanas, né, uma vez por semana, dar uma passadinha no meu Instagram e conferir algumas dicas, um bate-papo. Vai ser na verdade um bate-papo bem interessante, tá bom? Eu quero agradecer também porque eu fui surpreendida. Eu postei o vídeo na semana passada e eu recebi muitas mensagens. Muitas pessoas viram, as visualizações deram, assim, é um número bem mais alto do que eu esperava. E eu recebi muitas mensagens. Mensagens de pessoas se identificando com a situação, de pessoas perguntando algumas coisas, de pessoas relatando que tem filhos e que faz assim, que faz de um jeito que dá certo. Pessoas dizendo que tem que dizer não por amor, com amor, e eu achei muito bacana. Então eu quero agradecer a todo mundo que me mandou mensagem, que me parou na rua, porque foi muito interessante isso, e dizer que a gente está aqui para a gente bater um papo. Não estou aqui para ditar regras, nem para dizer o que você tem que fazer, é na verdade uma troca de experiência. Porque, visto até o tanto de mensagem que eu recebi, eu acho que realmente são temas que a gente pode conversar e que a gente pode crescer muito junto. E aí, né, para quem está chegando agora, a intenção é a gente conversar sobre temas voltados à pedagogia. Eu sou pedagoga e gosto muito de alguns temas, né? E a gente vai conversar sobre aprendizagem, a gente vai conversar sobre diversos temas e a gente vai começar como relação familiar. Como eu disse no vídeo passado, é um tema que eu gosto muito, que eu sempre estudei muito, desde a minha faculdade. Como eu disse, foi o tema do meu TCC, né? Na época, o tema foi relação família-escola e falou muito dessa questão da relação familiar. E aí, percebendo, né, toda a nossa realidade hoje, eu acho que abre um campo aí para a gente bater um papo. E aí, eu finalizei o vídeo na semana passada deixando uma pergunta. Se você tem falado não para o seu filho? E aí, hoje, eu queria trazer para vocês algumas dicas. São dicas, porque na verdade não existe fórmula pronta, não é uma receita de bolo que aí a gente entrega e é assim, assim e dá certo. Não é. Até porque cada um tem uma rotina de vida, cada um tem uma vida diferente. E aí a minha intenção aqui é trazer para vocês algumas dicas e que você consiga colocar essas dicas na sua rotina, no seu dia a dia, para melhorar a sua relação familiar. Essa é a nossa intenção. E aí, antes da gente começar a falar se eu tenho que falar não, como que funciona isso, eu queria trazer para a gente conversar a primeira dica, para que a gente chegue lá naquele ponto. Então, a primeira dica é: crie rotina. O seu filho precisa de rotina. Todos nós, na verdade, precisamos de rotina, mas como nós estamos falando da relação de filhos, de criação, ele precisa de rotina. Ele precisa de saber a hora que ele acorda. Todos os dias ele acorda naquele horário. Vamos deixar aí final de semana para ele dormir à vontade? Não tem problema. Mas ele precisa de rotina. Eu não estou aqui falando que você tem que colocar o seu filho a acordar todos os dias às 6 horas da manhã. Não estou falando isso. A hora que ele acorda tem que ser todos os dias da mesma maneira para criar a rotina. Quando ele acorda, o que ele faz? Toma um café? Toma um leite? Ok, todos os dias tem que ser assim. E depois disso, ele vai brincar, ele vai tomar um banho, ele vai fazer atividade da escola. Isso tem que ser colocado para ele. E aí, se você tem muita dificuldade em seguir rotina, a minha dica é que você pegue uma folha branca, divida lá, vamos colocar primeiro em 5 dias, de segunda a sexta, estipule ali os horários e coloca para ele os afazeres e para você também, porque isso vai facilitar a organização da sua casa. A hora de acordar, a hora de almoçar. Não precisa colocar, vamos supor que seu filho acorde aí 8 horas da manhã, então você não precisa colocar uma rotina de 8 horas da manhã até 9 horas da noite, de hora em hora, uma atividade. Não, não é isso. Não é isso que eu tô falando. Se você não tem nada e se você se sente perdido, e se você olha para sua vida e percebe que você não tem rotina, que é tudo muito assim, sem horário para nada,
A minha dica é, vamos colocar então o horário de acordar, o horário do almoço, o horário da janta, o horário das atividades da escola. Só aí você já vai perceber que na primeira semana já vai surtir efeito, que vai ser bom para todo mundo, para você, para sua família e principalmente para os seus filhos. Isso é muito importante. O seu filho precisa de rotina. E aí, junto com a rotina, vem as regras, que é a minha segunda dica. Na sua casa tem que ter regras. Quais são as regras da sua casa? O que pode e o que não pode acontecer dentro da sua casa? Você já disse isso para os seus filhos? Eles sabem exatamente como que funciona? Ou você simplesmente... Não, e todo mundo já sabe. Senta com eles, com ele, com ela, com eles. Conversa, explica que além das rotinas, existem as regras. Por exemplo, não deixar toalha molhada em cima da cama. É uma regra, não pode. Vai molhar o colchão. Na hora que você for dormir vai estar molhado. É uma regra que tem que ser dita. Todas as regras na sua casa têm que ser faladas para que seus filhos entendam. E aí, gente, a terceira é justamente o dizer não. Só que quando a gente chega no dizer não, se a gente começa com a rotina, se o seu filho já entende que existe uma rotina e que já existem regras, você vai concordar comigo que para se chegar a dizer não já fica muito mais fácil? Porque se existe uma rotina, existem horários para fazer aquilo. E se é para fazer aquilo, é para fazer aquilo e não é para fazer aquilo outro. Então você já colocou um não aí. Existem as regras. Se não pode colocar a toalha molhada em cima da cama, não pode. E aí, com isso, você já vai trabalhando as frustrações do seu filho. O não está embutido aí. E aí, na hora que você sai, que você vai no supermercado, que você vai numa loja, que você está passeando na rua e o seu filho te pede alguma coisa e você diz não, se você já tem uma rotina, se você já tem regra, fica muito mais fácil dizer não para ele. Fica muito mais fácil dele entender esse não. Concorda comigo que se não tem rotina, se não tem regra, se na cabeça da criança tudo pode, quando ele chegar no lugar e ele quiser alguma coisa, ele vai querer e pronto, acabou, e na cabeça dele ele quer. E aí é o momento de se trabalhar isso. Algumas vezes, nós enquanto mães, pais responsáveis, podemos até ter condições de dar aquilo que o nosso filho está pedindo. Mas é importante a gente pensar, analisar e perceber que às vezes, mesmo você tendo condições de dar aquilo que seu filho quer, vai ser muito bom para ele que naquele momento você diga não. É muito importante a gente explicar o porquê do não. Naquele momento, você está no supermercado e seu filho quer aquele biscoito recheado e você vai falar não, ele vai chorar, ele vai espernear, muitas vezes ele vai dar até um show. E aí a gente fica às vezes nervoso, até com vergonha de estar passando aquela situação, e aí a gente muitas vezes faz algumas coisas sem perceber. Talvez uma delas para calar aquele choro, eu pego o biscoito na prateleira e dou. E aí naquele momento onde ele fez aquele escândalo, ele chorou, porque a criança, ela vai fazer isso porque é a maneira que ela tem de mostrar que ela está insatisfeita com alguma coisa. Ela ainda não amadureceu para entender, né? Nós não fazemos isso, mas a criança ainda não amadureceu para entender que não se pode chorar, né? Porque houve um não, não é naquele momento. Ela não entende isso. É o recurso que ela tem. É a maneira que ela tem de se expressar e de mostrar para você, olha, mamãe, papai, vovó, vovô, enfim, eu não gostei de ouvir isso não, porque eu quero aquele biscoito. E aí se você, para fazer com que seu filho pare aquele choro, pega na prateleira aquele biscoito e dá, naquele momento você está falando muitas coisas para o seu filho, inclusive que ele pode chorar, que ele vai conseguir. E aí na cabecinha dele ele já entendeu que é só ele fazer um escândalo que ele consegue o que ele quer. Entendeu a situação? Não sei se já aconteceu com você.
Você chegou em casa muito cansado, estressado, teve um dia difícil no trabalho, ou né, você trabalha em casa e aí você está aí com um monte de roupa a lavar, a casa para arrumar, enfim, está estressado, está estressada, e seu filho quer alguma coisa, você fala não, e ele começa, dentro de casa, a chorar, a espernear, e você vai dar. Para parar, porque você já não está aguentando mais aquela função na cabeça. A mesma coisa. Você disse para ele sem dizer que a partir do momento que você quiser alguma coisa e eu disser não, é só você chorar, é só você fazer escândalo que você vai conseguir. E isso é muito ruim para a criação da personalidade dos nossos, para o desenvolvimento da personalidade deles. Dói às vezes dizer não, claro que dói. Eu ouvi muitas pessoas falando comigo assim: Sandra, tem que falar não com amor. Claro que tem que falar não com amor. E a minha sugestão é, quando você disser não, explique por que não. Esses dias tá muito frio e aí a minha filha queria entrar na piscininha de plástico dela que a gente comprou. E aí ela disse: eu queria tanto entrar na minha piscina de plástico hoje e tá frio. E aí eu disse para ela: não pode. Sabe por que não pode? Porque tá frio, a água tá gelada. E se a gente entrar, a gente vai gripar e a gente vai ter que ir no hospital. E aí eu fui explicando para ela. E aí ela entendeu. É claro que são situações e situações. E o que eu quero que você entenda é, muitas vezes você vai abaixar na altura do seu filho, ou você vai olhar nos olhos do seu filho, vai explicar com toda a paciência do mundo, e ele vai virar para você e vai falar assim, mas eu quero isso, né? Vai acontecer. Porque não é uma chave que você vira e o carro liga. Não é assim. Educar dá trabalho. Educar demanda tempo e paciência. Então, muitas vezes você vai falar até calmamente, vai contar até 10, vai respirar e vai falar não, achando que sim, estou fazendo, lindo e maravilhoso, e meu filho vai responder também, não vai. Ele vai espernear, ele vai continuar, e você tem que ser firme. Que o não seja não e que também o sim seja sim. O voltar atrás causa um impacto muito negativo na criança. Eles precisam de ouvir não. Os nossos filhos precisam de ouvir não. Faz parte da nossa vida. Os nossos filhos precisam de frustração. Todos nós. Para desenvolver a nossa inteligência emocional, a gente precisa de frustração. A gente precisa entender que a gente não tem tudo que a gente quer. Por isso que eu disse no vídeo passado que o dizer não hoje faz com que os nossos filhos sejam adultos muito melhores, muito maduros emocionalmente. E aí, é tema até para um próximo vídeo, a gente vai falar da fase da adolescência, o que esse não, a falta desse não causa na fase da adolescência. Quem tem filho adolescente muitas vezes passa por um desafio muito grande, são muitas mudanças no corpo, são muitas mudanças na mente, são muitas coisas para o adolescente. Mas uma coisa eu quero dizer para você, o não com amor, o não justificado faz muito sentido, faz toda a diferença. Mas lembra, não adianta dizer não se você não tem uma rotina e se você não tem regras. O seu filho precisa desenvolver o senso de responsabilidade. Se você tem um bichinho de estimação, pede o seu filho para colocar comidinho para ele. Se ele tomou um suco, pede para ele colocar o copo em cima da pia da cozinha. Se ele entrou de chinelo e vai calçar talvez um outro chinelo, chegou de tênis e vai calçar o chinelo, pede para o seu filho colocar os dois tênis juntinhos em algum lugar do lado de fora da casa. Enfim, coloque regras. Mostre para ele que ele precisa também cooperar em casa. Isso cria nele um senso de responsabilidade. Isso cria nele um desenvolvimento muito grande, porque ele vai se sentir parte do todo. E ele vai cobrar quando ele vê, às vezes, um calçado fora do lugar, porque ele está fazendo. Então, pessoal, o vídeo já ficou grande, eu não queria nem que o vídeo ficasse tão grande. A gente vai continuar falando um pouquinho desse não, principalmente agora na fase do adolescente, as coisas que podem acontecer, mas hoje a gente vai ficar por aqui.
Eu espero que você ouça tudo isso que a gente, nem que eu tô falando e coloque em prática aquilo que der para você dentro da sua rotina. Então vamos só lembrar, se você não tem rotina, se você não tem nada, coloque uma rotina, coloque uma folhinha de papel. Se você já tem, melhore as regras. As regras têm que ser claras, as regras têm que ser colocadas para o seu filho para ele entender. E aí o dizer não fica muito mais leve. Então, todas as vezes que o seu filho te pedir alguma coisa e você precisar naquele momento dizer não, porque eu também não tô aqui, gente, falando que tem que ser não para tudo, não, tá? É o equilíbrio. A gente tem que dizer sim também, claro, mas há momentos que a gente precisa dizer não, porque o que a gente vê muito hoje são as famílias dizendo sempre sim, sim, sim para tudo. Então, pessoal, fiquem com Deus, um beijo grande no coração e na semana que vem a gente conversa mais. Um beijão.